Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui na Expo Direto Cotrijal 2025 aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouco de ferramentas de gestão na propriedade rural para você ter mais eficiência na sua operação. Eu estou aqui com o Marcelo Lagermann, que é CEO da Conectere, ele que entende tudo do assunto. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Para a Conectere é um prazer estar conversando um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia e falando um pouco sobre gestão em propriedades rurais. Prazer é todo nosso. E Marcelo, eu gostaria de começar perguntando, olhando para essas tecnologias que a gente tinha há alguns anos e que foram surgindo, o que evoluiu de lá para cá? Porque agora a gente já está na era da inteligência artificial. Sim, sabe que de lá para cá muita tecnologia avançou, teve aprimoramento de muitos modelos. Hoje em dia a gente fala muito do processo de API e integrações, a ideia é integrar tudo de maneira harmônica para facilitar o processo do dia a dia. Certo, e agora a gente tem, portanto, ainda continua tendo essas ferramentas que coletam os dados, permitem que o produtor tenha ali toda uma ferramenta de gestão na palma das mãos e estamos aqui, portanto, olhando para a terceira geração, então, dessa plataforma da Conectere, que é o Mais Gestão 3. O que a gente vê de diferente nesse lançamento, nesse momento, Marcelo? Sabe que no dia a dia nós estamos constantemente melhorando a ferramenta, pensando até mesmo na questão legal de emissão de nota fiscal e todo o processo de legislação do governo. Mas um ponto que nós no dia a dia nos preocupamos muito é atender às necessidades dos clientes. Então, a grande maioria dos produtores, muitas vezes, eles não estão no dia a dia olhando o sistema. Então, porque é uma base de dados muito grande, são muitas informações e no dia a dia não é só um software que o produtor acaba trabalhando. Então, tem problema na máquina, tem problema lá com os financiamentos, tem problema com os funcionários, tem problema com a lavoura, pragas, doenças. Então, o número de informações para a tomada de decisão no dia a dia é muito grande. Então, o que nós estamos fazendo é trazer para o sistema as principais informações que o produtor precisa para a tomada de decisão, através das notícias da fazenda. Então, na tela inicial do nosso sistema, vai ter as principais notícias sobre a fazenda e pensando em melhorar a relação do sistema com o produtor, o que a gente pensou? Bom, não adianta eu trazer um relatório de custo detalhado para o produtor, ele vai parar para olhar, é muita informação para estar analisando e até mesmo ele não tem tempo para estar analisando cada informação. Então o que a gente fez? Nós criamos, através da inteligência artificial, um assistente virtual que interpreta os dados que ele está olhando. Então se ele tiver mais alguma dúvida, ele pode perguntar ali através de um chat e o sistema vai responder para eles conforme o contexto que ele está olhando, ou seja, se ele está olhando sobre custo de lavoura, vai ter informações relacionadas a custo de lavoura. Se for relacionado a fluxo de caixa, toda a parte do que ele tem a pagar, o que ele tem a receber, relacionada à questão de fluxo de caixa. Ou seja, ele continua tendo todos os dados que as ferramentas anteriores da Conectere então permitiam que ele tivesse, mas agora o produtor não precisa mais se preocupar assim, o que eu faço com essa sopa de letrinhas, né? Então você tem toda uma interpretação. No que isso ajuda, não só no dia a dia para o produtor tomar essas decisões, mas de fato no bolso, porque a gente sabe que os custos de produção para qualquer operação agrícola estão elevados, então eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar também. Eu acho que o principal benefício sobre tudo isso é uma palavra, que é tempo. O que nós estamos trazendo para o produtor é tempo. Então, quanto mais tempo ele tiver, ele ganhar com isso, mais tempo ele tem para negociar melhor, mais tempo ele tem para conseguir tocar o negócio de uma melhor forma e com os números de uma forma clara. Muitas vezes, quando ele vai até mesmo negociar com algum fornecedor, se para ele conseguir as informações daquilo que ele comprou no ano passado é difícil, ele está perdendo tempo. Então, muitas vezes a gente fala, mas quais são os benefícios do sistema? Qual é o diferencial do sistema? Se for falar muito em sistema, se colocar na internet, por exemplo, software de gestão, deve ter umas 200 empresas. Tá, mas qual é o diferencial da Conectere? É como é feito. Então, da mesma forma que eu posso ter um carro bom,
muito bem, mas o nosso carro é muito melhor para ir de um lugar até outro, mas nesse sentido, muito em cima da questão de tecnologia. Então a tecnologia propicia que eu consiga automatizar os processos para ganhar tempo. E pensando até na parte do escritório, que é o pessoal que está no dia a dia trabalhando, o sistema ele automatiza ainda mais o processo para simplificar as informações. E quando a gente fala em decisão, eu preciso de ter dados e os dados serem bons. Então, eu sempre costumo dizer que para fazer gestão é preciso o balanceamento e sinergia de pessoas, processos e sistema. Só um sistema é uma bagunça informatizada. No momento que nós temos pessoas, os processos organizados, nós vamos ter essas informações e o sistema ainda ajudando na interpretação facilita ainda mais para a tomada de decisão, porque hoje nós não temos muito tempo para estar olhando 20, 30 planilhas e vários gráficos. Então eu quero uma informação simples e rápida na minha mão. Alguns aspectos que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, você falava da questão contábil. Hoje a gente já vê o produtor tendo a necessidade, tendo a obrigatoriedade de emitir nota fiscal eletrônica, a gente está falando de custos de produção, a gente sabe como ter um controle de estoque é importante. Queria que você também trouxesse esses pontos que você identificou junto aos produtores como sendo gargalos que precisavam ser resolvidos, Marcelo. Perfeito. Foi em 2019, quando surgiu o LCDPR, deu uma mexida no mercado. Porque o que acontecia até então? No final do ano, pegava todas as notas, colocava numa sacola e entregava para o contador. Aí o contador fazia o imposto de renda e era isso. Com o LCDPR, o produtor ele precisa, além de entregar o consolidado de receitas e despesas, ele precisa entregar o LCDPR, um arquivo com todas as informações, tanto de entrada como de saída. E essas informações, o contador ele não consegue mais fazer isso em um mês. Porque uma fazenda grande, ela tem muitos documentos, então no dia a dia tu precisa ter essas informações organizadas e o sistema organiza e até mesmo diz quais são os erros que possivelmente vai ter antes de importar lá no portal ECAC. Então o sistema faz uma validação, uma auditoria das informações antes de mandar para o governo e ter algum problema. Ou seja, é praticamente um assistente virtual ali que o produtor tem na mão, né? Exato. Sabe que a nossa ideia é justamente essa. Teve um momento que o produtor perguntava, vamos imaginar nesse momento que muitos produtores no Rio Grande do Sul estão iniciando a colheita. 2 a 3 dias depois de iniciar a colheita, ele perguntava para a secretária ou para o secretário, quantos hectares já foi colhido? Qual o percentual da área? Qual a produtividade que eu estou tendo agora? Aí a secretária não sabia olhar no sistema, perguntava para a nossa equipe de suporte. Nós pegamos todas essas perguntas e colocamos nas notícias da fazenda. Então, antes ele perguntar para a secretária ou secretário, na tela inicial do sistema já vai aparecer todas essas informações para ele já começar a tomar decisão antes de perguntar para qualquer pessoa. É isso, a inteligência artificial e a tecnologia a favor do produtor rural e também da sua eficiência. Eu termino por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.